Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz de Jesus esteja em nosso coração nessa noite, amém? Meus irmãos, é muito bom estar aqui a convite do pastor. Quero agradecer também o conselho aqui, o William, os presbíteros. Quem são mais? Tem mais aí? Lá atrás. Muito obrigado pelo convite, pela confiança, né? Eu tenho aqui a minha esposa, a Isabel, a minha esposa Rebeca, a Isabel, a minha sogra, o Rodrigo com a esposa Fabi aqui, meu cunhado, estão aqui também nos prestigiando. E agora eu tenho a alegria de ter revisto aqui tanto o William, como a Raquel, a dona Donária, esses irmãos lá de Alumínio, que me acompanharam desde a Deise está subindo lá também com o marido, esse povo que me acolheu lá em Alumínio quando eu era bem novinho, né? E foram uma bênção na minha vida. E agora recebi um abraço bem caloroso e foi uma bênção, viu? Que Deus continue abençoando muito a vida de vocês. E nós estamos aqui nessa série Face a Face com Jesus. Vocês já falaram da presença de Deus, da confiança em Deus, e hoje nós vamos falar da esperança. Então eu quero convidar você a ler comigo o texto que está em Romanos, capítulo 5, do verso 1 até o verso 5. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou pode ler também comigo lá no telão. Então diz assim a palavra de Deus, Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus, a sua palavra foi lida, Senhor, e nós cremos que ela tem o poder de transformar o nosso coração. Pedimos que o nosso coração nessa noite seja terra fértil para receber a sua palavra, que ela cause transformação, Senhor, arrependimento, Senhor, esperança, Jesus, empolgação com o teu evangelho, Deus, e que o Senhor nos conforme à imagem do teu Filho. E é no nome dele que nós oramos, amém e amém. Meus irmãos, vocês já devem ter ouvido essa música do Jota Quest que diz: vivemos esperando dias melhores. Não sei quantos já ouviram essa frase, vivemos esperando dias melhores. Essa canção foi lançada nos anos 2000, e ela fala dessa esperança em um dia que a gente vai estar em contato com o amor de forma plena, em que nós vamos lidar melhor com a dor. Mas nem sempre isso é uma verdade. Nem sempre nós estamos vivendo, esperando dias melhores. Se você sair conversando com o pessoal aí no trabalho, no Uber, você vai ver que o pessoal está pessimista em relação ao futuro. Você vê alguém falando assim: olha, eu não quero ter filhos porque está difícil. Será que esses filhos eles vão nascer num mundo que é bom? Como que vai ser o futuro? Nem na escola mais os filhos têm segurança. Acho que é melhor ser pai de pet, não é verdade? Eu tenho um cachorrinho, faço aniversário para ele, põe uma roupinha, compro o bolo. E essa desesperança vai nascendo no nosso coração. Então nem sempre essa frase aqui, ó, vivemos esperando dias melhores, ela é uma verdade na nossa vida. Às vezes a gente está com o coração desesperado, com desesperança, pessimista em relação ao futuro. E por que isso acontece? Isso acontece por conta, a raiz de tudo isso é porque nós estamos desligados de Deus. Nós podemos elencar muitos motivos que, dentro da nossa sociedade, mas a gente pode voltar lá para o Éden, quando Adão e Eva, eles quiseram ser autônomos em relação a Deus. Era Deus, se você vê lá, Deus que cuidava do jardim, do futuro deles, mas a serpente disse o que para eles? Olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão ser iguais a Deus. O que é isso? Autonomia. Eu quero garantir o meu futuro. Então é isso que estava no coração deles, e eles comeram o fruto. E veio então a desesperança,
porque eles caíram em pecado e foram desligados de Deus. E é isso que nós fazemos também de forma semelhante. A gente quer pegar o nosso futuro, as rédeas da nossa história e guiá-lo. A gente vai guiar através da política, do dinheiro, através de tudo que a gente pode fazer com as nossas mãos. E quando a gente não dá conta de garantir o nosso futuro, a gente entra em desespero. Agora pense comigo nisso. A pessoa está desgarrada de Deus. Diz a palavra de Deus que nós somos inimigos de Deus. A pessoa não pode mais orar e ser ouvida por Deus, porque é um pecador. Aí ela bota fé na política, e a política não garante futuro. Ela coloca fé nos seus recursos, e os seus recursos não garantem o seu futuro. Ela coloca fé na ciência, na sua sabedoria, na sua cultura, e nada disso garante futuro. O que vai surgir no coração? Desespero e desesperança. Então, diante disso, nós temos essa pergunta: como ter esperança diante de um futuro incerto? Se eu não tenho Deus, se os meus recursos não garantem o meu futuro, como eu posso ter esperança? A única esperança que nós temos é no Evangelho. Só o Evangelho pode trazer novamente essa esperança para esse pecador que está longe de Deus e que sabe que os recursos não garantem mais seu futuro. Então nós vamos ver aqui hoje essa verdade. Só encontramos esperança no Evangelho de Jesus. Por 3 razões esse texto nos traz. Primeiro, porque nós somos justificados. Segundo, por quem nós seremos glorificados. E terceiro, por quem nós estamos nos tornando conformados à imagem de Jesus. Para a gente decorar, vamos tentar junto? Eu vou falar a primeira parte, vocês vão falar a última, pode ser? Por quem nós somos justificados. Por quem nós seremos, por quem nós estamos nos tornando conformados à imagem de Jesus. Amém. Então o primeiro ponto que se encontra aí no primeiro verso é justificados. Veja aí comigo na sua Bíblia o primeiro versículo, que diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Esse é o primeiro ponto pelo qual a gente pode ter esperança no Evangelho. Essa condição de justificados. Essa é a nossa condição. E veja que essa condição de justificados traz a nós paz com Deus. E isso não é um sentimento, mas é um estado. Não é aquele sentimento gostoso, eu tenho a paz de Deus no meu coração. Não, é uma declaração, porque Jesus morreu no seu lugar, agora você tem paz com Deus. Essa é a nossa esperança, e é isso que o texto está nos trazendo. Mas quando a gente vai para o pensamento secular, daquele que não crê em Deus, isso aqui não tem valor nenhum. Ser justificado, ter paz com Deus, porque ele não considera Deus. O pensamento secular, ele vai colocar o homem como sendo bom e não pecador. E se o homem é bom, qual é a esperança do pensamento secular? É o conhecimento, a cultura. Quanto mais conhecimento, quanto mais tecnologia, melhor vai ser a sociedade. E é verdade que o conhecimento, a tecnologia melhora a nossa vida, né? Imagina você arrancar um dente sem anestesia. Misericórdia, né? Quero anestesia. Então isso é ciência, é tecnologia. Mas mesmo com a tecnologia e com a ciência, ainda existe injustiça, maldade, homicídio, violência. Então mesmo com a ciência, com a cultura, ainda existe dor. E não é só apesar do conhecimento e da cultura, às vezes é por causa dela. Antigamente não existia possibilidade de uma bomba atômica, mas o conhecimento e a ciência fizeram uma bomba atômica capaz de destruir um ser humano, matar centenas de pessoas. Mas nós temos algo que é mais próximo de nós, o celular. Todo mundo está com seu celular aí? Algo próximo de nós, que tanto nos abençoa, mas também pode atrapalhar. Quando eu mudei lá de Alumínio para Sorocaba, tinha lá meus 21 anos, já faz um tempinho, eu conversei com meu pai e disse assim: pai, aqui em Sorocaba, eu penso melhor onde eu vou guardar meu carro, vou estacionar ele, porque aqui é diferente, né? Não é a cidade lá igual Alumínio, 15 mil habitantes.
Tem mais agora, né? 15.001, aumentou um pouquinho. Lá está tranquilo, a gente dorme com a porta aberta, né? Então a gente era bem tranquilo. Eu comentei com meu pai, e aí meu pai ficou com isso no coração. Ele mora lá ainda em Alumínio, né? Ficou com isso no coração, e um dia ligaram para ele: olha, eu estou com o seu filho aqui, e se você não depositar um dinheiro na minha conta, nós vamos matar ele, nós vamos machucar ele. Aí uma pessoa pegou o telefone: pai, socorro, pai, socorro. Aí meu pai: Tiago. Aí o bandido esperto falou: opa, Tiago, isso mesmo, estou com o Tiago aqui. Nossa, como que ele sabe o nome do Tiago, meu Deus, aquele desespero, vamos ligar para o Tiago. Pegaram o telefone da esposa do meu pai, ligaram: cadê o Tiago? Tiagão tomando banho, bem tranquilo, o celular longe, e o desespero aumentando, e foram para a delegacia. Aí o policial pegou lá, falou assim: não, isso aqui é alguém que lá do presídio está ligando para o senhor. Acalmaram, depois conseguiram entrar em contato comigo. Então veja, o mesmo aparelho que conecta você com um parente que está lá em outro estado, ou às vezes em outro país, é um aparelho que pode ser usado para o mal. Antes dele ser inventado, um criminoso ficava lá preso, não tinha contato com você. Mas hoje você está na sua casa e ele lá de dentro da cadeia está ligando para você. Então veja que a maldade que está no coração do ser humano, o pecado, ele pode se manifestar apesar do conhecimento e da tecnologia e da cultura, mas também por causa da tecnologia. Nós usamos ela para o mal. Então veja que esse pensamento materialista, secular, não traz esperança. Ele exclui quem nós somos, justificados por Deus. Ele exclui o coração pecador do homem, por isso que ele não considera que ele precisa de um Salvador. Mas nós, que recebemos o Evangelho, nós cremos que o nosso Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos justifica, e é Ele quem traz a nós paz com Deus. Meus irmãos, você pode repetir todo dia isso de manhã: em Cristo eu tenho paz com Deus. Você pode sair do culto agora e comer aquela comidinha requentada de manhã, que você pegou lá de manhã, comeu, agora você vai requentar, comer, deitar na cama e pensar: eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com Deus, os meus pecados foram perdoados. Que palavra de esperança! Esse estado de quem nós somos, já somos, nós temos paz com Deus porque fomos justificados. E essa palavra justificado ou justificação, ela vem de um vocabulário da corte, onde o rei precisa olhar para você e falar assim: olha, ou você é justo, ou você está condenado. E diante de Deus, quem é que vai ser absolvido? Ninguém. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos um coração distante de Deus. Mas porque Jesus morreu uma morte substitutiva, hoje eu chego diante de Deus, não com os meus méritos, mas lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então o rei que é Deus olha para mim e diz o que? Você está justificado, porque o seu pecado já foi pago. Jesus morreu a sua morte. Vem, bendito do meu Pai. Essa é a palavra para nós. Então nós somos o que? Justificados. E continua o texto dizendo ainda, já entrando no verso 2, diz o seguinte para nós: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça. Então nós temos paz com Deus porque somos justificados e temos acesso a Deus. Meus irmãos, pensa nisso. Um pecador podendo ajoelhar, orar e ser aceito na presença de Deus, não mais como inimigo, mas como amigo, como servo, como filho, e ter as suas orações respondidas. Eu sou um cara que fica muito no celular, às vezes eu tenho que falar assim: Deus, misericórdia. É bom, o celular é bom para a gente conectar, para a gente se informar, mas às vezes eu fico conectado demais, e eu esqueço de que eu tenho essa conexão agora com Deus, de estar na presença dEle, de experimentar Ele em oração. E é isso que uma pessoa justificada tem que lembrar: eu tenho acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Eu posso chegar na presença dEle e orar a Ele. Eu posso dizer como Davi, que disse: olha, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor eternamente. Amém, irmãos? Amém?
Então nós somos justificados. É por isso que nós temos essa esperança. É um estado. E é totalmente diferente do pensamento secular, que às vezes está no nosso coração também. Se eu perguntar para você assim, se apresenta aí, irmão. Você vai levantar e falar assim, meu nome é fulano de tal, eu tenho essa formação, eu faço isso, eu faço aquilo. É sempre aquilo que eu tenho, que eu faço, que eu cursei. Mas nós esquecemos de dizer, eu sou perdoado, eu sou filho de Deus. E nós atribuímos a nossa característica àquilo que nós temos e fazemos. Mas a palavra diz que você é justificado, você é filho de Deus. E é por isso que nós temos essa esperança no Evangelho. Mas quem é justificado também é glorificado. Essa é uma garantia para mim e para você. Se você foi justificado, se você crê em Jesus Cristo, você será glorificado. Então, mesmo justificado, você ainda sente o peso do pecado, os efeitos do pecado. O crente também envelhece, sim ou não? Também cai o cabelo da cabeça, sim ou não? Também dói o dente, sim ou não? Dói a coluna, o joelho, artrite, artrose, tem tudo aí que você pensar, também acontece com o cristão. Também paga também paga conta, sim ou não? São os efeitos do pecado. Mas a palavra nos garante que nós podemos ter esperança que seremos glorificados. Olha comigo ainda no verso 2, que ele vai dizer isso para nós. Diz assim, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A glória de Deus aqui é o dia que Jesus vai voltar e vai manifestar a sua glória. E todos nós teremos um corpo glorificado, que não vai sofrer mais do que nós estamos sofrendo, com artrite, artrose, queda de cabelo, ruga na testa, não vai ter mais. Nós teremos um corpo santo, um corpo glorificado. Mas antes de a gente entender certinho aqui, o que é que a palavra de Deus fala sobre esse corpo glorificado, eu queria trazer para vocês o que é que o secularismo e as outras religiões falam da vida após a morte, ou da transcendência. Primeiro, o secularismo. O que o secularismo materialista fala sobre a transcendência? Que não existe vida após a morte. E como que você vai transcender? De forma simbólica. Então, se você pintou um quadro lindo, vão lembrar de você, porque você deixou uma obra de arte maravilhosa. Se você escreveu uma linda música, uma linda canção, vão lembrar de você. Vão lembrar de você se você for um bom pai. Você vai estar na memória dos seus filhos, do seu neto. Esse é o pensamento de transcendência secular. É só simbólico. Não é você mais, mas você vai estar na memória das pessoas. Até eu vi esses dias aí, um podcast, mas é um corte do podcast no Instagram. E um comediante, ele dizia o seguinte: quando o meu pai faleceu, eu pensei, por que Deus levou alguém que tinha tantos sonhos, no caso o pai dele, e me deixou que não tenho sonho nenhum? Fiquei pensando, por que isso? Daí eu lembrei que o meu pai amava os meus shows e divulgava os meus shows na internet. Eu lembrei, eu acho que é isso. Ele chegou na conclusão de que o pai dele está vivendo nele. Ele está vivendo os sonhos do seu pai. E as meninas ali do podcast estavam chorando. Nossa, que lindo isso, a transcendência simbólica, o pai dele vivendo nas memórias dele, vivendo naquilo que ele está fazendo. Isso pode até parecer bonito, mas não nos traz esperança, porque um dia nós vamos deixar de existir, e quando a gente deixar de existir, vamos existir na memória das pessoas, só por um tempo. Se eu perguntar para você assim, qual é o nome do seu tataravô? Você lembra? Quem lembra? Lembra, William? Lembra, Rebeca? Lembra, pastor? Nome do tataravô? Cor dos olhos? Ele assistia Netflix? Não existia Netflix nessa época? Qual que era o hobby dele? Que ele gostava de comer? Caiu no esquecimento. Então essa esperança secular de uma transcendência simbólica é uma falácia. E aí nós temos as religiões, todas elas falam de uma transcendência, mas, por exemplo, as orientais, essa transcendência, ela é impessoal. É como se a sua alma, ela se unisse à grande alma. É totalmente impessoal. É como se um pinguinho assim, de água caísse assim no oceano.
Essa é a ideia, é totalmente impessoal. E a transcendência do Islã, ou a vida após a morte do Islã, ela é pessoal, mas é imaterial. É seu espírito que vai viver lá no paraíso, também imaterial. A única religião que fala de ressurreição é o cristianismo. Fala que no dia que Jesus voltar em glória, essa esperança da glória, nós teremos um corpo glorificado, irmãos. E esse corpo não haverá pecado nele, como eu acabei de dizer. E nós vamos ver Jesus e adorar Deus plenamente. Já pensou o Tiago sem pecado? Já pensou o Rodrigo sem pecado nenhum? Um corpo glorificado, adorando a Deus. E veja que lá no Éden, o Adão era bom, mas havia a possibilidade do pecado. Mas porque Jesus matou a morte, porque Jesus venceu o pecado, não haverá mais a possibilidade de pecar. Nós seremos plenos na presença de Deus, santos na presença de Deus, com o corpo glorificado, com o corpo físico semelhante a de Jesus, e todo o cosmos será restaurado, toda a terra será restaurada, e nós habitaremos no novo céu e na nova terra. Essa é a nossa esperança. Não é uma esperança assim vazia, não é uma esperança impessoal, não é uma esperança passageira, mas uma esperança eterna. É uma esperança eterna para mim e para você. Então, quando você partir, o seu netinho, o seu filho vai lembrar. Eu lembro do vovô, eu lembro do papai, da mamãe, homem de Deus, ensinava o evangelho, tocava no galpão. Mas eu sei também que porque o meu Senhor ressurgiu, o papai e a mamãe vão ressurgir também. Eles não permanecerão na sepultura, eles vão ressurgir. Essa é a palavra de Deus. É por isso que nós podemos ter essa esperança, que um dia nós vamos ressurgir e teremos um corpo glorificado. Mas é tão lindo, irmãos, que esse texto, ele usa a palavra aqui, esperança, esperança na glória de Deus, no verso 2, e essa esperança, ela não é uma dúvida. Já usou essa palavra como dúvida, do tipo assim, olha, eu espero que o meu time ganhe no ano que vem, a Libertadores. Aí alguém fala assim, eu espero que sim. Espero que eu esteja casado no ano que vem. Alguém fala, eu espero que sim. Eu espero não sei o que. Eu espero que sim. É uma dúvida. Mas a palavra esperança aqui não tem conotação de dúvida. É uma certeza, é uma confiança, como vocês já ouviram aqui na ministração do pastor. Uma confiança naquilo que Deus prometeu. Confiança de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Nós seremos glorificados. Eu fui muito impactado com a vida do Tim Keller. Alguém já ouviu falar do Tim Keller? Tim Keller é um pastor norte-americano, faleceu há pouco tempo, com 72 anos, lutando contra o câncer. E o pastor Tim Keller, que foi muito relevante, é um pastor norte-americano presbiteriano, muito relevante, escreveu livros, e ele já estava passando pelo tratamento paliativo, já sabia que ia partir por conta do câncer, no pâncreas. Ele reuniu seus filhos, reuniu a família, e ele fez uma oração, e o filho dele compartilhou essa oração na internet. E nessa oração, ele dizia o seguinte, ele dizia, Deus, eu agradeço por todo o tempo que o Senhor me deu, mas eu não vejo a hora de encontrar com Jesus. Jesus, leve-me para casa. Essa esperança é uma esperança com confiança, é uma esperança com certeza. Ele não está dizendo assim, olha, agora estou partindo e eu vou pôr à prova, vou tirar a prova se realmente tudo aquilo que eu escrevi sobre a ressurreição, sobre Cristo, sobre esperança, eu vou ver se isso é verdade ou não, agora eu vou tirar a prova. Não, ele tinha certeza que a partir do momento que ele partisse, ele ia encontrar com Jesus. O seu espírito estaria na presença do rei, e quando esse rei voltar, ele vai ressurgir, ele não vai permanecer na sepultura. Nas palavras do Tim Keller, ele diz, se Jesus ressuscitou, tudo vai ficar bem. E esse se não é uma dúvida, mas é porque Jesus ressuscitou, tudo vai ficar bem. Essa é a nossa esperança. Então, por que é que nós podemos ter esperança no Evangelho? Primeiro, porque nós somos justificados, temos paz com Deus por isso. E segundo, porque nós seremos glorificados.
Mas você deve estar pensando, Tiago, tudo bem, você já falou aí da minha condição de justificado, do meu futuro como glorificado, mas eu quero saber agora. E segunda, como que vai ser lá as dificuldades que eu estou lutando, os problemas, as tribulações, e às vezes elas são muitas. Você não tem a impressão que às vezes as tribulações elas dão as mãos assim, e falam, vamos lá pegar o William, vamos lá. Não tem essa impressão? Que uma coisa acontecendo atrás da outra é difícil demais. Mas agora a palavra de Deus vai nos falar por quem estamos nos tornando conformados à imagem de Jesus em meio às tribulações. Então, vou ler com vocês aqui o verso 3, que diz o seguinte: não só isso, diz o texto, não só justificados, não só glorificados, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que nós somos justificados, glorificados e nos gloriamos nas tribulações. Será que o apóstolo pirou? Que é isso? Nos gloriar nas tribulações? Será que ele está dizendo que o crente, ele assim, é masoquista? Ele gosta de sofrer? Acorda nesse frio assim, dá com o dedinho na cama, ai glória a Deus, que delícia de dor. Não é isso que o apóstolo está dizendo. O apóstolo está dizendo que nós nos gloriamos nas tribulações pelo resultado que ela causa em nós. Ela nos conforma à imagem de Jesus. E ele vai dando aqui todo o script, a sequência disso. Ele diz que a tribulação vai produzir em nós perseverança. Então o crente que vive assim, face a face com Jesus, e passa por essas lutas, essas tribulações, caminhando com o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus vai tornando ele mais perseverante. É como alguém que pula na piscina assim, tentando atravessar até o outro lado sem respirar. E no meio do caminho, a mente dele fala assim para ele, olha, sobe para respirar. E aí você fica brigando com a mente, você fala assim, eu vou até o final. E chega até o final da piscina. Essa perseverança. É você passando pelas tribulações, pelas dificuldades, que às vezes são muitas, mas você consegue vencer. E diz que essa perseverança vai gerar em nós, vai produzir em nós um caráter aprovado, que é o caráter de Jesus. As tribulações geram isso em nós. Nós não gostamos de tribulação, mas ela vai moldando o nosso caráter. Então, talvez em algum momento da nossa carreira de fé, a gente deixe de confiar somente em Jesus e comece a confiar nos nossos recursos. E aí quando esse recurso ele vai embora, ele fica escasso, só sobra o Senhor Jesus, e eu preciso confiar nele, preciso buscar ele em oração. Então o meu caráter vai sendo o quê? Moldado. E na correria do dia a dia, eu vou dando desculpas para não estar com Jesus em oração, para não viver com ele face a face, mas em meio às tribulações eu arrumo tempo para orar, para buscar o Senhor. Então veja que a tribulação ela vai gerando esse caráter, vai me conformando à imagem de Jesus. Ou às vezes eu estou com o ego assim, olha, eu sou o cara, eu sou bom, olha o meu carro, olha o dinheiro, o meu emprego, a minha esposa linda demais, eu sou o cara, não sou? Aí Jesus vai, e você vai passando pelas tribulações, percebendo que você não é o cara. Você vai se sentindo frágil, você vai percebendo que você é pó e necessita totalmente da graça de Deus. Então essa perseverança, a tribulação gera perseverança, e a perseverança gera em nós esse caráter aprovado. Nós vamos parecendo mais com o Senhor Jesus. Eu e minha esposa, no começo do casamento, passamos por algumas lutas financeiras, como todos, né? Ninguém começa o casamento rico, né? Todo mundo começa assim, com aquela dificuldade. Aí um dia bati o carro, piorou a situação. Tendo que pagar o carro do homem, meu Deus, era R$1,30 para ajudar. Caro demais o carro dele, o meu carro também tive que arrumar, aquela dificuldade. E quem é professor sabe que tem o tempo de atribuição de aula. Passou aquele tempo, você não pega mais aula. Então eu tinha um limite das minhas aulas numa escola particular, aqui perto, Veritas. Não tinha como. E a minha grade ainda estava assim, toda doida, não podia nem pegar em outra escola. Porque tinha uma aula de manhã, depois uma no final da manhã, não tinha como. Ou era aquilo ou aquilo.
E as contas, o cálculo não batia. E a gente orando, ansioso, Senhor, por que conosco? Nós casamos, estamos servindo a igreja. Por que essa dificuldade? E chegou um dia assim, cabisbaixo na escola para trabalhar, a diretora me chama. Tiago, um professor aqui pediu a conta, porque os negócios dele melhoraram na escolinha de futebol que ele tinha. E as aulas que ele deixou são suas. Você quer? Eu falei, opa, é claro que eu quero. Glória a Deus. Mas eu fiquei assim, surpreso. Por quê? Porque eu era novato na escola. O normal é você oferecer para um professor mais velho, né? Eu não sei por quê. E depois que eu fui entender que na verdade era Deus, suprindo as nossas necessidades. Então nós vamos passando por esses momentos, e Deus vai moldando o nosso caráter, para que a gente confie mais no Senhor. E nós precisamos disso de novo, dessa confiança em Deus, em saber lidar com o futuro incerto, ou com a escassez financeira, porque a gente foi para o seminário, e aí? A gente tinha dinheiro para pagar só o seminário, e pagar um apartamento, não tinha dinheiro para comer, nem para gasolina, para nada. E agora, Deus? É oração de novo, ansiedade de novo. Opa, peraí, estamos lembrando lá de que Deus já nos supriu, e Ele vai suprir de novo. E o Senhor abriu a porta de uma igreja já em janeiro. E foi interessante que um seminarista que trabalhava na congregação dessa igreja falou assim: Tiago, você toca? Eu falei, não. E agora? Tinha que ser alguém que tocasse. E aí me chamaram lá, conversaram comigo, você toca? Eu falei, não sei tocar não. Quando eu toco, só Deus gosta. Não é igual você toca muito bem, nós gostamos também, mas quando eu toco é só Deus que gosta. E no fim, eles me aceitaram, estou até hoje lá nessa igreja. E depois de alguns meses, a minha esposa começou a trabalhar, e veio a pandemia, mais uma aflição. No comecinho do seminário, acho que eu tive 2 meses de aula, pandemia. E agora, será que a igreja vai ficar comigo? Os recursos caindo? Será que minha esposa vai permanecer no trabalho? Não tinha passado da experiência ainda. E a igreja permaneceu comigo. E a minha esposa não só ficou no trabalho, como deram as férias para ela. Nem começou a trabalhar, tirou férias. Pagaram as férias. E era a bênção de Deus. E tudo isso debaixo de oração, às vezes de angústia, mas muitas vezes também de confiança no Senhor. E tudo isso foi moldando o nosso caráter. Então veja, que ele está dizendo para nós, que o crente, ele se gloria nas tribulações, porque a tribulação vai gerar nele perseverança. E a perseverança vai gerar também no crente um caráter aprovado. E esse caráter aprovado vai gerar esperança. Por que esperança? Agora eu olho para o passado, o mesmo Deus que cuidou de mim lá no passado vai cuidar agora. E o mesmo Deus que está cuidando agora vai cuidar no futuro. Então eu quero dizer uma palavra para você nessa noite. Não sei como está a sua vida com Deus, não sei o que você está vivendo lá no seu lar, no seu trabalho, na sua faculdade, mas eu queria que você olhasse lá para o passado e trouxesse à memória aquele tempo que estava difícil. Talvez foi mais difícil do que agora, mas Deus foi lá, te resgatou, te colocou no colo, enxugou as suas lágrimas, abriu portas, conectou com pessoas, colocou gente no seu caminho para orar por você, para ser seu amigo, e você chegou até aqui. Esse mesmo Deus que te abençoou lá, que te trouxe até aqui, vai continuar te abençoando, e Ele vai garantir o seu futuro. E o seu futuro, como nós já falamos, o seu futuro é glorioso. É glorioso. É isso que Ele tem para nós. Então o cristão, por que ele pode confiar no Evangelho? Por que ele pode ter a esperança no Evangelho? Porque primeiro, ele será justificado. Ele é justificado. Segundo, ele será glorificado. E porque em meio às tribulações, ele está sendo conformado à imagem de Jesus. Que privilégio, irmãos. Nós aqui em meio ao pecado, nós estamos sendo conformados à imagem de Jesus. Tem uma canção do Marcos Almeida, que é muito linda, que ela diz assim: Senhor, vem completando a obra que é misturada na dor. Não é isso? Deus vai fazendo essa obra em nós, mas ela está misturada nessa dor, porque nós sofremos ainda com tudo que o pecado traz para o mundo. Mas Ele continua, vem completando a obra misturada no amor, que é eterno. A dor, ela não é para sempre.
A dor é por enquanto, mas o amor que é derramado em nossos corações, ele é eterno. E é isso que ele diz para nós no último versículo, no versículo 5. Olha o que ele diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Você pode se decepcionar com um familiar, com um amigo, com o seu trabalho, com a sua faculdade. Você indicou alguém lá falando: olha, pode contratar que é uma bênção esse rapaz. E ele não foi uma bênção, foi mandado embora e te envergonhou, te decepcionou. Mas a esperança do Evangelho não vai nos decepcionar, porque ela é garantida pelo amor de Deus derramado com o Espírito Santo de Deus. Sabe por que você é justificado? Porque aquilo que foi feito na cruz foi imputado sobre você a partir do momento que o Espírito Santo foi derramado no seu coração. E sabe qual é a garantia da nossa glorificação? É o penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo. E sabe por que a gente consegue passar pelas tribulações e não piorar? Porque tem gente que passa pela tribulação e no final está pior, mas a gente melhora, a gente parece com Cristo. É porque o Espírito Santo está derramado em nosso coração, e através do Espírito Santo de Deus a gente pode viver essa vida face a face com Jesus. Não é isso que ele diz? Eu estou indo, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou derramar o Espírito Santo, o Espírito Consolador, que vai guiar, que vai mostrar, que vai apontar. Essa é a nossa esperança, esse consolo eterno, que nós um dia estaremos plenamente na presença de Jesus, mas agora nós já podemos experimentar essa presença pela esperança que o Evangelho nos traz. E eu termino respondendo essa pergunta para nós. Essa pergunta eu fiz lá no início da nossa mensagem. Podemos ter esperança diante de um futuro incerto? Sim ou não? De um futuro incerto, não. Mas o nosso futuro não é incerto. Essa é a questão. Aqueles que não têm Jesus, aqueles que confiam nos seus braços, no seu poder, esses têm um futuro incerto. Mas nós não. Nós temos o futuro garantido. Em Jesus nós temos nosso futuro garantido. Portanto, Jesus é a nossa esperança. A nossa esperança não é uma ideia. A nossa esperança não é um conceito, uma religião. A nossa esperança é Jesus, e Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos um dia. Amém? Que nessa noite você possa refletir sobre isso, sobre essa esperança que nós temos no coração, e que você saia também daqui com essa missão. As pessoas estão desesperadas, nós temos essa esperança, e temos que gritar para o mundo: ei, ei, em Jesus você tem a garantia do seu futuro. Largue esses ídolos, largue a sua força e deposite a sua fé em Cristo. Essa é a nossa missão como igreja, como os filhos de Deus. Então isso nos traz consolo, nos traz esperança, mas também traz para nós uma responsabilidade e uma missão de gritar para o mundo que existe uma esperança, em nome de Jesus. Amém?